O problema está aqui na cidade. O problema está aqui na cidade. A violência contra a mulher está acontecendo enquanto o recurso não chega. Então a gente está discutindo isso com a prefeitura também. Isso é urgente. A pré-candidatura do prefeito Fuad é a única que tem condições de vencer a extrema-direita em Belo Horizonte. O presidente Lula é o maior líder mundial. A opinião dele, sem dúvida nenhuma, está acima de qualquer uma outra. Se ele não entra na eleição municipal, acaba que fragmenta mesmo, porque falta aquela liderança que unifica. Ele é a liderança que unifica o nosso campo. Eu não imagino Belo Horizonte sobre a prefeitura de uma extrema-direita aqui. Eu acabei de falar de plano municipal da primeira infância, isso não vai acontecer. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios da FM O Tempo, o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PV. Vereador, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite, estamos sempre à disposição. Bom dia, vereador. Vereador, vamos conversar sobre um assunto. A gente está falando sobre, há algum tempo, sobre as pautas que estão circulando pela Câmara Municipal, e algumas delas que nos acordos feitos entre os vereadores são de pautas muito específicas de cada um. Porque, afinal de contas, está todo mundo mirando nas eleições, defendendo as suas bandeiras e aquelas suas pautas. Mas eu queria começar a nossa conversa tratando sobre lei municipal do plano da primeira infância. Foi uma lei trazida pelo senhor para essa discussão e aprovada e sancionada pelo prefeito Fuad Numan, e determina exatamente o quê? As crianças efetivamente vão participar com alguma contribuição, são os pais, são os conselhos municipais. O que é a ideia de um plano municipal da primeira infância? Bom dia mais uma vez, né, Guilherme? Guilherme, assim como eu, você também é pai. E o seu filho está aí na primeira infância, que é a idade de 0 a 6 anos, né? Que a gente precisa de um cuidado muito especial, porque nesta fase da vida é onde a nossa formação, ela é, na maioria das vezes, definida, né? Nossa formação cognitiva, todo o nosso desenvolvimento. Então é a base da nossa formação enquanto pessoas, e por isso esse cuidado especial. E esse plano vem justamente para organizar todos os setores da prefeitura municipal, todas as secretarias, para esse cuidado com a primeira infância. Para vocês terem uma ideia, 30% das crianças de 0 a 6 anos no município de Belo Horizonte estão na área de famílias, na área de pobreza. Então isso é muita gente, sabe? São muitas crianças cujas famílias vivem na faixa de pobreza e precisa de um cuidado diferenciado do município. Então, esse projeto de lei, que agora é lei, que nós aprovamos na Câmara Municipal, estabeleceu as diretrizes para a primeira infância. Todo mundo vai participar. Os pais, a sociedade, né, os órgãos públicos, não só do município, mas o Poder Judiciário, o Ministério Público, para formular esse plano. Então, as diretrizes estão traçadas e agora a gente está conversando com o prefeito Fuad para, através de decreto, instituir esse comitê intersetorial para formular o plano. E a gente espera aí que nos próximo ano, próximo governo, esse plano saia do papel para que a gente possa buscar uma política mais coordenada para o cuidado da primeira infância. E o que seria interessante ter, né, nesse plano, na visão do senhor? Medidas que garantam, por exemplo, o acesso à escola, medidas que garantam o acesso à alimentação, por exemplo, a questão do esporte, tão fundamental, né, na primeira infância. O que o senhor espera, o que o senhor idealiza dentro desse plano? Eu vou te dar um exemplo, Diana. A gente fez uma audiência pública na Câmara Municipal com crianças. Salvo engano, foi uma audiência pública inédita, porque a gente foi lá para ouvir as crianças, e essa é uma das diretrizes do plano, né? A gente ouvir as crianças, porque a cidade é sempre pensada para o adulto. Né? Então, quando às vezes você revitaliza uma praça, ela esquece que o brinquedo, um playground, precisava de acessibilidade para criança com deficiência. Né? Então, isso tudo precisa mudar. Nessa audiência pública que a gente fez, uma menina de 8 anos, né, já estava ali fora da primeira infância, mas muito próximo, 8 anos, ela falou, vereador, e ela é surda, falou, a gente quer ir no posto de saúde e conseguir comunicar, não tem um intérprete de Libras, uma pessoa especializada para atender a gente, criança surda. Então a gente quer, com o plano municipal da primeira infância, considerando que as infâncias são diversas, garantir todos os direitos na primeira infância. Uma outra criança nessa audiência pública, né, de uma comunidade que eu tenho uma atuação, a comunidade da Andara, falou, vereador, toda vez que tem um projeto de esporte é só futebol, eu queria jogar basquete. Então, quando você fala de esporte, a gente entender, né, que tem várias modalidades de esporte e que são direitos das crianças, né, terem acesso a todas essas modalidades para que a gente também desenvolva
o esporte. Então, o que a gente espera com o Plano Municipal da Primeira Infância é que o município entenda que as infâncias são diversas e precisa ser tratado dentro dessa diversidade. E assim a gente desenvolver. Agora eu quero lhe perguntar do ponto de vista de recursos, vereador, porque como estamos tratando de algo que perpassa uma série muito grande de entidades, nós estamos falando até de gente de fora da prefeitura como o Ministério Público, vai necessitar de mais recursos do que a prefeitura tem hoje, especificamente para esse tipo de ação que o senhor disse, olha, preciso construir uma quadra para jogar futebol, mas tem que fazer uma adaptação para ter uma cesta naquele espaço. Tem alguma estimativa, ou o senhor imagina o quanto precisará de mais, ou com o nível de recursos que se tem hoje, distribuído de Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, já tem o suficiente para tratar de um plano melhorando as condições para as crianças? Não, precisa de mais recursos, com certeza. Vou te dar um exemplo na questão da Libras no centro de saúde. Eu destinei um recurso de emenda parlamentar para que treinasse os profissionais da saúde para atender a comunidade surda nos centros de saúde. Envolve, obviamente, as crianças surdas. Mas, se a gente, através desse plano municipal da primeira infância, a gente vai conseguir otimizar recursos. Porque já tem recurso para fazer, por exemplo, uma quadra esportiva, tem recurso para construir uma EMEI, mas a gente precisa ter esse olhar voltado para a primeira infância. Não adianta a gente construir como vem construindo hoje, sabe? Já melhorou bastante, mas ainda há muito a ser feito. Então, recurso tem, o judiciário tem recurso próprio, pode ajudar, o Ministério Público tem fundos próprios também para criança e adolescência, com certeza vão ser parceiros nisso para ajudar, porque não tem como fazer sozinho sem esses órgãos, né? Os conselhos municipais têm recursos próprios para isso, o que a gente quer é que tenha esse olhar voltado para a criança, né? A partir da opinião das crianças, senão a gente vai continuar pensando tudo da visão do adulto, e aí o recurso nunca é direcionado para a primeira infância. Agora eu queria lhe perguntar, desculpa interromper, Adriano, sobre esse dado que o senhor mencionou, vereador. 30% das crianças de 0 a 6 anos ainda estão numa faixa considerada de pobreza e com dificuldades de acesso ao básico. Nós estamos falando de saneamento básico, estamos falando de acesso à escola e de tantas outras necessidades que ela tem. Isso aqui é função de quem não está cumprindo, é o governo federal que não repassa recurso suficiente para termos uma saída disso, é a prefeitura que não articulou um plano específico para dar conta disso. Onde é que está o problema para solucionar isso aqui que o senhor mencionou? Guilherme, o problema está aqui na cidade. O problema está aqui na cidade. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma lei federal que estabelece que todos os municípios devem ter seus planos de primeira infância. Belo Horizonte ainda não tem, essa lei é de 2016. Sabe? Então, o que está acontecendo desde 2016 que BH ainda não tem um plano municipal da primeira infância? Então, é claro, muitas questões dependem de repasse do governo federal. Cabe ao município cobrar. Cabe a gente cobrar dos nossos deputados federais, deputadas federais, cobrarem do governo federal que repasse, os estaduais cobrarem do governo estadual que façam os repasses que o município tem direito e, se falta recurso, cobrar. Então, na vida, é assim que funciona, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui primeiro. BH não pode, a capital do estado, não ter o seu plano municipal de primeira infância. É isso que a gente está lutando com os movimentos que defendem a primeira infância para que isso aconteça. Demos o primeiro passo. A Câmara Municipal estabeleceu as diretrizes e agora estou cobrando o prefeito Fuad que faça esse compromisso, estabeleça, forme essa comissão para elaborar esse plano, porque se isso não acontecer, não adianta eu cobrar do governo do estado, do governo federal, se BH não faz sua parte. E tem espaço junto também à prefeitura para se discutir o auxílio aluguel para vítimas de violência? Tem espaço, tem recurso, né? Na Secretaria de Assistência Social, a gente também tem um projeto de lei nesse sentido, tramitando na Câmara Municipal, porque hoje a mulher vítima de violência doméstica, se ela tem que sair do seu lar, precisa desse apoio para retomar a sua vida, e às vezes isso é muito burocrático, o recurso não chega a tempo, isso tem que chegar imediatamente, né? Para tentar minimizar todo aquele sofrimento que está acontecendo ali. A gente também tem cobrado da prefeitura uma agilidade na liberação desses recursos, né? Porque é uma coisa específica. A prefeitura tem programas de auxílio aluguel para as pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade, quando tem algum risco geológico, etc. Mas a questão da mulher vítima de violência ainda tem uma burocracia para esse recurso ser liberado. A gente precisa agilizar, porque a violência contra a mulher ela está acontecendo enquanto o recurso não chega, né? Então a gente está discutindo isso com a prefeitura também. Isso é urgente. O projeto já está tramitando. Está tramitando na Câmara Municipal, tá ainda na primeira comissão Legislação e Justiça, a gente espera aí que ele seja aprovado. Agora deixa eu lhe perguntar do ponto de vista mais macro, mas com relação a isso que a gente está conversando aqui, vereador.
A Prefeitura de Fuad Noman já trocou de secretário de governo pelo menos 2 vezes. Estamos chegando aí ao 4º secretário, se não me engano, ao longo da sua gestão. Já passou Josué Valadão, já passou Castelar Guimarães Neto, já teve outros articuladores políticos, por exemplo, o vereador Claudinei do Link durante muito tempo foi para a secretaria. Agora temos Paulo Lamarck de volta à Prefeitura de Belo Horizonte, depois de já ter saído na gestão Calil. Eu quero perguntar o quanto dessas mudanças seguidamente fizeram com que essa burocracia que o senhor mencionou ocorra na cidade. Elas têm impacto? Essa falta que nos parece de rumo nas trocas e na relação com o legislativo impactou e impacta nessa burocracia? Não, com certeza tem algum tipo de impacto, mas eu acho que no geral as coisas têm avançado, né? Por exemplo, o projeto de lei de enfrentamento às mudanças climáticas foi rejeitado na Câmara ano passado, a Prefeitura mandou outra agora. Sabe? Então, a Prefeitura está insistindo, esse é um tema importante, né? Não só para Belo Horizonte, para o nosso país como um todo, e a Prefeitura tem insistido, tem avançado. Tem vários outros projetos na Câmara Municipal importantes, que a Prefeitura tem discutido, financiamento para áreas de risco, como a Vila do Índio em Venda Nova, tem uma série de outras questões acontecendo. Projeto de lei do cuidado com as pessoas idosas, a Prefeitura tem enviado, e é claro, nosso papel é de articular na Câmara Municipal para que esses projetos sejam aprovados. E os secretários de governo têm esse papel fundamental. Agora, neste ano eleitoral, né? Então, alguns secretários tiveram que sair em função das composições partidárias. Mas creio que muita coisa precisa ser feita na cidade, óbvio, né? A cidade é perfeita? Claro que não. Mas algumas políticas estão, sim, o prefeito Fuad tem trabalhado muito, inclusive, pessoalmente, para que essas coisas aconteçam de fato, né? A vida do Belo Horizontino melhor. Tem muita coisa para fazer e a gente está lá para contribuir. Vereador, o senhor trocou o PDT pelo PV, né? E de que forma que essa troca de partido pode influenciar também nessas eleições? O que o senhor está esperando, já mirando dessa vez? Olha, espero que o nosso campo, né, de luta, ele vença as eleições, e é por isso que a gente tem trabalhado muito por isso, né? E nós do PV, aí a decisão do diretório, né? Eu não sou presidente do PV, mas enquanto vereador e faço parte da executiva municipal, decidimos, né, até o momento, que só depende do presidente Lula, que o presidente Lula informar, nós vamos estar apoiando ali o candidato que o presidente Lula informar. Enquanto isso, o PV, pela sua coerência, parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, com o PSD, segue caminhando com o prefeito Fuad. Mesmo sendo o Rogério Correia o candidato do PT aqui? Neste momento, sim, mesmo sendo candidato, depende do presidente Lula. O presidente Lula oficialmente indicar, o PV vai seguir. Enquanto isso, o PV segue junto ao prefeito Fuad. O senhor está entre aqueles, vereador, que vê a necessidade de se ter a grande discussão que parece tomar conta da esquerda em Belo Horizonte. É preciso sair com uma campanha de unidade desde o primeiro turno para enfrentar a quantidade de candidatos que se tem do centro para a direita? Olha, a eleição hoje, ela não é só Belo Horizonte discute, Brasília discute as eleições municipais. Então, por isso que eu reforço que depende muito do presidente Lula para que essa unidade aconteça no campo de esquerda. E se eu tô doido que o presidente Lula fala, é esse o candidato, que eu vou estar lá na linha de frente também. Mas se isso não acontecer, eu entendo que a pré-candidatura do prefeito Fuad é a única que tem condições de vencer a extrema-direita em Belo Horizonte. Tá? Se o presidente Lula não entrar nesse processo aqui em Belo Horizonte, eu acho que teremos muita dificuldade. Acho que não vai ter unidade, sabe? Acho que não vai ter unidade no primeiro turno, tá? O senhor não acha que a própria dependência de um posicionamento mais firme, né, do próprio presidente Lula, não já sinalizaria essa falta de unidade? Já não é um símbolo, né, dessa falta de unidade? A presidente do PT, ela defende a candidatura do Rogério Correia, mas ao mesmo tempo o presidente Lula não tem, né, uma posição tão firme em relação à candidatura do próprio deputado. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, o presidente Lula é o maior líder mundial. A opinião dele, sem dúvida nenhuma, está acima de qualquer uma outra, né? Respeitando as outras opiniões, né? Como sempre, mas a opinião dele é importante para o nosso campo de luta, né? Ele é o nosso maior líder. Então, se ele não entra na eleição municipal, acaba que fragmenta mesmo, porque falta aquela liderança que unifica. Ele é a liderança que unifica o nosso campo. Então, se ele não entra, fica muito complicado. E aí, nós temos a gente no nosso campo pensando melhor para Belo Horizonte. Eu acho que a pré-candidatura do prefeito Fuad é a que tem condições de eleger. Eu não imagino Belo Horizonte sobre a prefeitura de uma extrema-direita aqui. Eu acabei de falar de plano municipal da primeira infância. Isso não vai acontecer.
Isso não vai acontecer. E a gente tem 30% de crianças vivendo em famílias na faixa de pobreza em Belo Horizonte. A gente precisa resolver isso. Então, o nosso campo de luta, o campo progressista, defende isso. E com a extrema-direita no poder em Belo Horizonte, a gente não vai atingir esses objetivos. O senhor vê hoje, nas condições atuais do debate nas pré-campanhas, uma abertura e uma sinalização do prefeito Fuad Numan em direção ao campo de esquerda, o chamado campo progressista na cidade, porque me parece ser muito do campo de olhar para o prefeito e dizer o seguinte: prefeito, nós não temos muita restrição ao senhor, mas eu não sei se o prefeito faz movimentos em direção a este grupo de esquerda para conversar com eles nas atividades. Faz, vereador? Faz, ué. Vou te dar um exemplo. O prefeito acabou de sancionar uma lei que trata do hip hop, né? E várias outras legislações no município, né? Não só sinalizando, mas mostrando essa disposição de compor, né? O prefeito vetou legislação, por exemplo, de rua com o nome de Olavo de Carvalho em Belo Horizonte, sabe? Então você vê que é um prefeito que busca sim o diálogo melhor para Belo Horizonte. Tem seus problemas, como todo mundo tem, obviamente, né? O prefeito sancionou a lei que estabelece o Dia da Consciência Negra em Belo Horizonte. Eu, junto com a vereadora Isa, somos autores dessa lei, né? O feriado do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, são vários movimentos mostrando que o prefeito Fuad busca essa composição e esse alinhamento com os setores também progressistas da cidade. O mundo ideal para o PV seria, por exemplo, o presidente Lula sinalizar por uma união, de certa forma, envolvendo o prefeito Fuad Numan. Exatamente, esse seria o ideal. Caminhar até de alguma forma. Coerência, o PV caminha com o PSD, com o prefeito Fuad, já há bastante tempo, né? Então, a coerência do PV é seguir com o prefeito Fuad por essa unidade. Agora, se o presidente Lula entrar na campanha e informar quem é o candidato dele, nós vamos seguir juntos. Eu quero lhe perguntar agora sobre a campanha para vereador. Antes de se iniciar esse processo que parece um pouco mais de calmaria, de que as coisas dentro da Câmara Municipal estão mais ajeitadas para que todo mundo faça lá a sua pré-campanha, havia promessas de parte a parte de dois grupos políticos, do vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, e do grupo do secretário da Casa Civil, Marcelo Abdo, de que nas disputas regionais haveria um embate ferrenho entre eles, entre a apresentação de candidatos, entre disputa de um dizendo, olha, vamos comer o fígado um do outro, basicamente isso. O senhor está vendo isso acontecer de fato na cidade, na regional do senhor, nas regionais, nas conversas com os vereadores? A disputa nos bastidores ainda está resumida num embate, como estivemos até alguns meses atrás, entre grupo de Gabriel Azevedo e grupo Marcelo Abdo? Não, isso na prática não está acontecendo, isso é muito pontual na cidade, tá? Mas não é geral, sabe? É muito pontual. A cada dia que passa, cada um preocupa com a sua pré-candidatura e deixa o problema do Gabriel com o Marcelo Abdo para os dois, sabe? Está sendo bem pontual no meu ponto de vista, sabe? Não está acontecendo não, Guilherme. Agora, queria perguntar também sobre as expectativas do PV. Tanto o senhor quanto o doutor Célio Frois estão nessa chapa. Há também outros quadros do PV que são volta e meia colocados ali por quem forma a chapa, dizendo, opa, tem possibilidade, vamos ver aqui como vai ser. Como é que está a perspectiva da federação de eleição e de número de cadeiras? Vocês já têm uma projeção? Os nomes das chapas já estão plenamente definidos ou ainda falta algum ajuste, vereador? Não estão plenamente definidos, não. Sempre tem algum ajuste a fazer, né? Até as convenções partidárias, mas todos os partidos da federação trabalhando muito para fazer o maior número de cadeiras. Sempre tem projeções, né, Guilherme? Aquelas projeções que partidos fazem, os famosos montadores de chapa fazem essas projeções, mas nós do PV muito com o pé no chão, trabalhando muito, né, também com os outros partidos da federação, PT, PCdoB, para eleger o maior número de candidatos e mudar essa realidade hoje na Câmara Municipal, onde a bancada progressista ali, ela vai de 5 a 7 vereadores. Isso é muito pouco, né, pra gente poder estabelecer políticas públicas e a gente acredita. Mas mesmo assim, esse número aí que varia de 5 a 7, a gente tem conseguido pautar alguns assuntos importantes, avançar, né, na negociação ali também, em pautas muito significativas para as cidades. Como eu disse aqui, o plano municipal, as diretrizes para o plano municipal da primeira infância. Mas também a gente tem que entrar em muitos outros assuntos. Acho que a gente o campo progressista tem que falar de segurança pública, sabe? Também na cidade. Eu defendo, por exemplo, a nomeação de mais guardas municipais para a cidade. Acho que segurança pública, eu tenho cobrado o prefeito Vaz, tem que falar de segurança pública. O Belo Horizontino tem problema na cidade sobre isso. E a Guarda Municipal é esse órgão,
dentro do município que pode cooperar dentro da estrutura da segurança pública, né? Tá aí no centro de saúde, mas as pessoas querem guarda municipal também nas escolas, querem guarda municipal nos pontos de ônibus para dar segurança para todos nós, e a gente precisa tratar disso com muita seriedade. Nós estamos conversando com o vereador Wagner Ferreira, do PV. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquela hora boa, que todo mundo gosta aqui no Café com Política, viu, vereador? O senhor já conhece muito bem, então vamos lá. Eu já ia perguntar se o pão de queijo chegou. Você falou que é a hora boa. A hora boa se eu tivesse um cafezinho, pão de queijo, né? Eu não posso. Então vamos aqui a algumas perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Segurança pública, o senhor acha que as guardas municipais devem ser equiparadas às polícias? Acho. Eu sou um do que acha. Acho que hoje a Belo Horizonte precisa cada vez mais de uma guarda municipal forte, atuante, para complementar o trabalho de segurança na cidade. Primeira infância, quando teremos um plano efetivo e sendo colocado em prática? Espero que no ano que vem esse plano esteja funcionando. O que o prefeito Fuad fez até agora nas pautas ambientais, que são muito caras ao PV, merece qual nota? Eu vou dar a nota 8. Tá? Acho que no Dia do Meio Ambiente agora, neste mês de junho, a prefeitura fez um trabalho muito importante com desapropriando áreas de interesse ambiental na cidade e principalmente mandando para a Câmara Municipal o projeto de lei de enfrentamento às mudanças climáticas. E agora a gente vai ter também um seminário sobre arborização na cidade, já vem um plano de arborização, tem muita coisa para fazer, teve alguns erros? Teve, mas eu acho que nesse último dia 5, a prefeitura como um todo, né? E o prefeito Fuad apresentou vários projetos, várias decisões muito impactantes para a questão ambiental na cidade, e a gente tem que criticar quando erra, por exemplo, supressão de árvore, eu critico pra caramba a forma que é feito, mas quando acerta também a gente tem que reconhecer. Cenário eleitoral de 2024, é possível vencer polarização ou o senhor acredita que a polarização ainda vai pautar as eleições? A polarização vai pautar as eleições, mas é possível vencer a polarização, por isso que hoje eu acho que o prefeito Fuad é o pré-candidato que tem condições de vencer essa polarização. Wagner Ferreira, vereador de Belo Horizonte do Partido Verde, muito obrigado por estar conosco aqui mais uma vez no Café, até uma próxima, vereador. Obrigado, Guilherme, obrigado, Adriana, conte sempre com a gente aí, estamos à disposição.